Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Morrinho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando. Hoje trabalharemos as aulas 29 e 30 da nossa apostila 2, da frente 1, que fecha aí o conteúdo sobre hidrologia. Falaremos sobre a hidrografia brasileira, analisando as principais bacias hidrográficas e o potencial econômico de cada uma delas. Trata-se de um conteúdo super recorrente nas principais provas e é super importante aí que vocês fiquem antenados com esse conteúdo. Me acompanhe nos próximos slides para ter um bom entendimento dessa parte. A primeira bacia hidrográfica que iremos analisar nessa aula é a bacia do rio Amazonas, que a gente chama de bacia amazônica. Trata-se da maior bacia hidrográfica do nosso planeta, com cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados. A título de comparação, o território brasileiro tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, portanto, é uma bacia comparável ao tamanho do território brasileiro. Significa que ela se situa totalmente no Brasil? Não. A área banhada pelo rio Amazonas, seus afluentes e subafluentes, vai além do território nacional. Pouco mais do que 50% dela fica no Brasil, que é um grande patrimônio para os nossos recursos hídricos. Mas parte dela banha a região das Guianas, Guiana Francesa, Suriname e Guiana, bem como a Colômbia, a Venezuela, a Bolívia e o território peruano. O principal rio dessa bacia, o rio Amazonas, ele nasce, turma, em território peruano. E no território peruano, acompanhe aqui comigo a trajetória do rio Amazonas, recebe 4 nomes diferentes: Carhuaçanta, Loqueta, Apurimac, Ucayali, até entrar no território brasileiro, onde ganha o nome de Rio Solimões. E até encontrar com as águas do Rio Negro, tem esse nome. É justamente no encontro das águas do Rio Negro com o Rio Solimões que o rio Amazonas recebe esse seu nome até desaguar no Oceano Atlântico, naquela foz que a gente já estudou em aula anterior, que é mista, que mistura tanto foz em estuário quanto foz em delta. Hoje podemos falar que é o rio mais extenso do planeta, pouca coisa maior do que o rio Nilo, que tem cerca de 6.500 quilômetros de extensão. É um rio que tem o maior volume de água do planeta, até por se localizar na região equatorial e apresentar um regime de dupla cheia anual. O que seria essa dupla cheia anual? Ter 2 cheias ao longo do ano. E por que isso acontece? Isso acontece porque um período de cheia vem do verão dos rios afluentes e subafluentes, que nascem no hemisfério norte. E o outro período de cheias se deve à maior ocorrência de chuvas no verão do hemisfério sul, portanto, 2 cheias anuais. Mas veja que essa não é a única característica peculiar que eu coloquei dentro do rio Amazonas ou da bacia amazônica. Coloco para vocês que ele é um rio perene, que ele é um rio de planície, isso não tem nenhuma peculiaridade, né? Um rio perene, como a gente já estudou, é um rio que nunca secam suas águas ao longo do ano. Um rio de planície é um rio que corta uma área de planície, e isso acontece na maior parte da sua extensão, apesar dele nascer na região da Cordilheira dos Andes. Toda essa extensão que eu coloquei é uma extensão de planície, e a peculiaridade é justamente nessas características aqui do meio, que eu citei para vocês, que eu listei para vocês. Um regime misto e uma foz mista. Quanto à foz mista, eu acabei de comentar. Apresenta tanto foz em estuário, quanto foz em delta. E quanto ao regime misto? Como nasce na região andina, parte da água que o Amazonas possui vem do degelo das altas montanhas dos Andes. Mas parte da água, e a maior parte dessa água, vem das chuvas predominantes dessa região ao norte do território brasileiro, onde predomina o clima equatorial. Morrinho, mas entender a bacia amazônica é entender só o rio Amazonas? Claro que não. Entender a bacia amazônica é entender também os afluentes que existem desse rio. E aí eu separo para vocês, como são vários rios dentro dessa bacia, dessa rede hidrográfica, separo aí alguns rios que são os mais importantes. Alguns na margem esquerda, outros na margem direita. Na margem esquerda, posso separar o Rio Negro, que ao encontrar com os Solimões, acaba dando o rio o nome de Amazonas. O Rio Uatumã, que é onde tem essa represa enorme, onde se situa uma hidrelétrica, que daqui a pouquinho a gente vai conversar. E um outro rio importante é o Rio Trombetas, um rio que foi analisado em aula anterior sobre uma atividade mineradora de bauxita no Vale do Rio Trombetas, na região de Oriximiná.
Já ao sul, vou separar também outros 3 rios importantes. O rio Madeira, que passa pelo estado de Rondônia, passa pela cidade de Porto Velho. O rio Tapajós, que tende a ser um rio cada vez mais aproveitado para a geração de energia elétrica. E o rio Xingu, que ficou famoso recentemente pela construção da hidrelétrica de Belo Monte. Então, não vejo necessidade de você guardar outros nomes de rios a não ser esses 6 aí, e nem sei se esses 6 realmente são todos eles necessários você memorizar, mas para ter uma noção geralzona de quais são os principais rios nessa região. O que eu posso destacar em relação à bacia amazônica do ponto de vista econômico? A bacia amazônica é a bacia dentro do território brasileiro que tem o maior potencial hidrelétrico a ser utilizado. O que eu quero dizer com isso? Tem uma possibilidade muito grande de gerar energia elétrica nessa bacia hidrográfica, mas a geração é realmente muito significativa? Não. Ô Morrinho, mas o rio Amazonas, ele não é um rio de planície que você colocou para a gente na imagem anterior? Sim, ele é um rio de planície. Mas quem diz que a bacia amazônica é formada apenas pelo rio Amazonas? Esses afluentes que eu coloco para vocês, eles passam por áreas planálticas. Passam pela região do Planalto das Guianas, ao norte, passam pela região do Planalto Central, ao sul da bacia amazônica. Portanto, rios afluentes e subafluentes cortam planaltos que garante um grande potencial hidrelétrico. Mas por que não é gerado tanta hidroeletricidade nessa região? Porque é uma região pouco populosa do Brasil, porque é uma região pouco desenvolvida do ponto de vista econômico. Então, a demanda energética que existe nessa região é uma demanda relativamente pequena. E onde está a maior demanda de energia elétrica no Brasil? Está no centro-sul do Brasil. Então, eu teria um problema relacionado à transmissão dessa energia que teria um custo relativamente alto. No entanto, como a capacidade de geração de energia hidrelétrica no centro-sul do Brasil já tem alcançado níveis muito altos, estabelecendo quase que uma capacidade limite, qual é o projeto hoje do governo federal? Instalar hidrelétricas nessa região e transmitir essa região a um custo, tentar transmitir a um custo relativamente mais baixo em direção ao centro-sul. Por isso, as grandes obras relacionadas a hidrelétricas têm acontecido principalmente na região da bacia amazônica. É algo muito importante a se ressaltar. E por que eu gosto de ressaltar isso? Não só por apresentar as grandes hidrelétricas para vocês, mas para apresentar para vocês que quando a gente fala em hidrelétricas tradicionais, e eu aponto aqui a setinha, onde eu tenho um tipo de hidrelétrica tradicional, eu tenho muitos problemas envolvidos na construção de uma hidrelétrica. Eu tenho uma ampla área que vai ser desmatada, tenho uma ampla área que vai ser alagada, muitas espécies vegetais vão inundar, os ecossistemas são alterados, pessoas são obrigadas a se deslocar desses espaços onde as hidrelétricas são construídas. E dentre essas pessoas, a gente pode destacar os ribeirinhos, os indígenas, que são povos tradicionais, que estão habituados há muito tempo a esse espaço, que têm uma economia de subsistência que depende muito da vivência nesse espaço. Claro que a hidroeletricidade tem seus pontos positivos, como a gente vai discutir depois na aula sobre fontes de energia. É uma energia renovável, é uma energia relativamente limpa, quer dizer, é uma energia que gera um grande volume, né? é uma fonte, que gera um grande volume de energia. Quer dizer, por mais que hajam suas vantagens, as desvantagens devem ser bem observadas. O que eu posso destacar em relação às hidrelétricas nessa região? Esta represa aqui, que eu circulo no rio Guatumã, é a represa da hidrelétrica Balbina, considerado um dos maiores desastres do ponto de vista ambiental da história do Brasil. Por quê? Porque a área onde essa represa foi construída não tem um desnível muito acentuado para gerar um grande volume de energia elétrica. Dessa forma, o que eu tenho é uma extensa área alagada com um baita do impacto ambiental para o ecossistema amazônico. Só para que vocês tenham alguma noção, nós já comentamos em uma aula anterior sobre mineração da hidrelétrica de Tucuruí, que a gente vai voltar a ver nessa aula. A hidrelétrica de Tucuruí é a maior, ou era até pouco tempo atrás, a maior hidrelétrica totalmente brasileira. As áreas alagadas da usina Balbina e de Tucuruí são praticamente as mesmas.
Só que o volume gerado de energia na usina Balbina é muito pequeno, não dá nem um quinto do volume de energia gerado pela usina de Tucuruí. Então, realmente é um baita de um desastre ambiental. O que mais que a gente pode destacar em relação às hidrelétricas? No Rio Madeira, junto ao estado de Rondônia, duas hidrelétricas importantes, Jirau e Santo Antônio, mais próxima da cidade de Porto Velho, capital do estado. E a mais recente, de mais recente operação, inauguração, é a mais famosa no estado do Pará, a hidrelétrica de Belo Monte. O que eu posso chamar a atenção em relação a essas três últimas hidrelétricas? São usinas diferentes. São usinas que nós chamamos de usinas a fio d'água. E o que eu acho importante você refletir a respeito disso? A usina a fio d'água, ela é construída sem que haja a formação de um grande reservatório de água, como nas usinas tradicionais. Não é que um fiozinho da água vá gerar energia elétrica, é que eu tenho um menor volume de água para gerar energia elétrica. Pô, Morrinho, então isso é muito bom. Sim, do ponto de vista de pensar nos impactos do alagamento, do desmatamento, isso de fato é bastante interessante. Só que tem um problema. Como o nível do reservatório se torna relativamente menor, a variação do período de chuvas e a variação das águas existentes nesse reservatório podem levar a uma situação de desabastecimento energético, porque pode não ter água suficiente para gerar um maior volume de energia, principalmente nas épocas de estiagem, que acontecem normalmente nos meses de inverno no território brasileiro. Então, usina a fio d'água é bacana? É bacana porque diminui o impacto social e ambiental da construção de uma hidrelétrica. Diminui, não estou falando que elimina, diminui apenas. E tem qual o problema? O problema do volume de água dessa represa, que pode cair num nível muito baixo e não conseguir gerar energia de maneira satisfatória. Beleza? Morrinho, existem outros aproveitamentos para essa bacia hidrográfica? No Rio Amazonas e boa parte do curso final, do baixo curso dos seus afluentes, a gente tem a prática da navegação, tá? Além do abastecimento das cidades, do abastecimento de áreas rurais, da pesca, que são atividades muito comuns aí nesses rios dessa bacia hidrográfica. Joia? É uma bacia, turma, que aparece com bastante frequência na prova do Enem, uma das preferidas para eles perguntarem na sua prova. Vamos para a próxima bacia hidrográfica agora, que é a bacia do Tocantins. É muito comum entre os livros didáticos você encontrar uma outra nomenclatura para a bacia do Tocantins, que é a nomenclatura bacia do Tocantins-Araguaia. E não há problema nenhum em usar ou um termo ou outro nas suas provas, tá? Os vestibulares, em geral, eles costumam considerar as duas coisas como corretas. Por que a gente dá esses dois nomes? Bacia do Tocantins, por ter o rio Tocantins como principal, e bacia do Tocantins-Araguaia, pelo rio Araguaia, mesmo sendo um afluente do rio Tocantins, ser um rio de uma grande extensão territorial e de grande importância econômica. Então vamos analisar primeiro onde que ficam esses dois rios dentro desse espaço da bacia hidrográfica. O rio Tocantins ele nasce ao oeste do Distrito Federal, corta o centro-norte do estado de Goiás, atravessa o estado de Tocantins na sua porção central, contorna a região do Bico do Papagaio, onde recebe as águas do rio Araguaia, e continua sua trajetória no estado do Pará até desembocar no Oceano Atlântico. Era muito comum antigamente considerar a bacia do Tocantins como parte da bacia amazônica, porque em um dos lugares onde o rio Amazonas desemboca, o rio Tocantins também desemboca. Mas como se tratam de áreas bem distintas, né, do ponto de vista organizacional, até mesmo do ponto de vista do curso dos rios, a gente acaba considerando como bacias hidrográficas distintas. O rio Araguaia eu vou marcar aqui de vermelho no nosso mapa. O rio Araguaia nasce na fronteira de Goiás com o Mato Grosso e desenha toda a extensão dessa fronteira, assim como a fronteira entre Tocantins e Mato Grosso e a fronteira entre Tocantins e o estado do Pará. E aí nessa região, que é a região do Bico do Papagaio, que a gente já conversou a respeito de conflitos por terra nessa região, os dois rios acabam se encontrando, deixando o resto dessa trajetória a cargo do rio Tocantins, até como eu falei já para vocês, ele desaguar no Oceano Atlântico. O que eu posso destacar dentro dessa região? No rio Tocantins, o grande aproveitamento que eu tenho é em relação à geração de energia elétrica. Duas importantes usinas hidrelétricas se destacam nessa
parte da bacia hidrográfica. No estado de Goiás, mais ao sul do rio Tocantins, no norte do estado de Goiás, a gente encontra a usina Serra da Mesa. Essa usina hidrelétrica ela é importante porque ela interliga o sistema energético do centro-norte brasileiro com o sistema energético do centro-sul do Brasil. E a mais importante hidrelétrica que a gente tem nessa região é justamente no curso final do rio Tocantins, que é a usina hidrelétrica de Tucuruí, que aqui você pode ver um pouquinho mais aumentada nesse mapa sobre mineração que a gente já analisou. A usina hidrelétrica de Tucuruí ela foi concebida no desenvolvimento do projeto Grande Carajás, ou projeto Carajás, que não envolveu apenas a hidrelétrica, mas envolveu também a construção da rodovia transamazônica, a construção da ferrovia dos Carajás, do porto de Itaqui, ou da Ponta da Madeira, em São Luís do Maranhão, e aí o desenvolvimento da atividade mineradora no sudeste do Pará, na região da Serra dos Carajás. Sempre mais importante guardar a usina de Tucuruí do que a Serra da Mesa. Raramente essa aparece nos vestibulares aqui do estado de São Paulo. Tá? Com relação ao rio Araguaia, não tenho tanta relevância do ponto de vista energético, mas tem uma relevância muito grande do ponto de vista da irrigação agrícola. A gente precisa lembrar que todo esse espaço banhado pelo rio Tocantins, ele está inserido dentro dessa área recente de expansão da nossa fronteira agropecuária, e que todos os cultivos ligados ao agronegócio do Brasil, de alguma forma, estão vinculados a essa área onde é o Araguaia. Então, cultivo de soja, cultivo de milho, cultivo de algodão. Mais recentemente, a gente pode pensar no cultivo de cana-de-açúcar pela demanda crescente que o etanol vem tendo na economia brasileira. Então, à medida que o agronegócio se expandiu para a região centro-oeste, para a região norte, que a gente chama ali aquela região de fronteira agrícola de arco do desmatamento, de arco do desflorestamento, a gente tem o uso das águas da bacia do rio Araguaia, ou do Tocantins-Araguaia, para abastecer as necessidades hídricas desses cultivos. E à medida que eu tenho o avanço do desmatamento, o avanço do agronegócio nessa região, eu tenho problemas comuns do agronegócio aparecendo nessa região. Como eu posso identificar aqui na imagem, eu tenho um sério problema de assoreamento do curso do rio Araguaia. Então, desmatamento intenso, muitas vezes o solo fica sem cobertura vegetal, a chuva vem e transporta sedimentos em direção ao rio. E o rio, pouco a pouco, vai ficando acumulado de sedimentos até esse assoreamento acontecer. Isso prejudica a navegação, isso prejudica, de alguma forma, a vida aquática dentro desse rio. O transbordamento dele acaba se tornando muito mais rápido de acontecer. E no caso do agronegócio, quanto às técnicas implementadas, o grande problema é o agrotóxico, né? Esse agrotóxico, esse defensivo agrícola, que acaba contaminando o solo, contaminando também a água que escoa sobre o solo, que infiltra dentro do solo, e essa água que escoa superficialmente, ela pode atingir os rios da região, e o Araguaia não seria diferente nesse sentido. Tá joia? Então, é mais uma diferenciaçãozinha aí para a gente fazer da importância desses dois rios que compõem essa bacia hidrográfica. Vamos para a próxima bacia agora, que também é uma das preferidas do Enem, que é a bacia do Rio São Francisco. Como seu nome sugere, a bacia do Rio São Francisco tem o Rio São Francisco como rio principal. O Rio São Francisco é um rio que nasce na região da Serra da Canastra, no estado de Minas Gerais, corta esse estado e vai em direção ao nordeste, passando pelo sertão e desaguando junto ao Oceano Atlântico na fronteira dos estados de Sergipe e de Alagoas. É um rio que se destaca pela extensão de seu curso, que tem a maior extensão entre os rios que nascem e desaguam no território brasileiro. Portanto, é o maior rio totalmente brasileiro. Entre essa área de nascente e essa área de foz, como eu disse a vocês, o Rio São Francisco corta o sertão nordestino, que, como a gente sabe por conta das aulas de climatologia, trata-se de uma região muito seca do país. Mas mesmo atravessando essa região seca, o Rio São Francisco se mantém como um rio perene, como um rio permanente. E por que isso acontece? Isso acontece porque esta porção do alto curso do São Francisco é uma porção de clima tropical de altitude, e que durante o verão o volume de chuvas é bastante satisfatório, o que garante aí uma boa disponibilidade de água para todo o seu curso ao longo de todo o ano.
Morrinho, não percebi aí nenhum tipo de afluente sendo destacado em relação ao Rio São Francisco. De fato, não destaquei afluente algum, até porque, em geral, os afluentes não são de grande relevância econômica. No entanto, moçada, tem um afluente bem no alto curso do São Francisco, que é de pequena extensão no seu curso d'água, que acabou se destacando no ano passado, no ano de 2019, por conta de uma tragédia ambiental, a tragédia do estouro da barragem da Vale, na cidade de Brumadinho, que acabou contaminando esse afluente, que é o rio Paraopeba. Acredito que já não seja mais o foco dos vestibulares perguntar sobre esse rio ou sobre essa tragédia, mas se houver o resgate desse assunto, é sempre importante lembrar que esse rio abastece o São Francisco e, de alguma forma, os resíduos que acabaram aparecendo no rio Paraopeba também vão acabar contaminando, pelo menos parcialmente, o rio São Francisco. Só isso que a gente precisa saber do São Francisco? Claro que não. Como eu disse a vocês, é um dos rios preferidos da prova do Enem. Ele tem um amplo aproveitamento econômico. E dentro desse aproveitamento econômico, a gente pode começar destacando o aproveitamento para a geração de hidroeletricidade. É um rio de planalto, Morrinho? É um rio de planalto. O Planalto Atlântico ou planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste acabam sendo cortados, pelo curso do Rio São Francisco. E quais são as hidrelétricas importantes que a gente pode destacar? No alto curso do São Francisco, a usina hidrelétrica de Três Marias, situada no estado de Minas Gerais. No médio para o baixo curso do São Francisco, temos a principal hidrelétrica, que é a hidrelétrica de Sobradinho. Fica entre os estados de Pernambuco e Bahia, e essa hidrelétrica fica pouco antes das cidades de Petrolina, no estado de Pernambuco, e Juazeiro, no estado da Bahia. Na fronteira entre Bahia, Pernambuco e Alagoas, encontramos as hidrelétricas de Paulo Afonso. E mais ao final, junto às fronteiras de Alagoas e Sergipe, a hidrelétrica Xingó. Vejam que estas hidrelétricas importantes contribuem bastante para o abastecimento energético da região Nordeste, bem como da região Sudeste e Centro-Oeste até mesmo, até pela proximidade geográfica com os estados de com o estado de Goiás. Beleza? Além das hidrelétricas, o que mais que é possível aproveitar ao longo desse rio? É possível aproveitar a navegação, mesmo sendo um rio de planalto. O trecho navegável do São Francisco, ele se inicia pouco depois da barragem de Três Marias, junto ao município de Pirapora, em Minas Gerais, e vai até a região onde estão as cidades de Juazeiro e Petrolina, junto à hidrelétrica de Sobradinho. Outro tipo de aproveitamento é a irrigação agrícola. Mesmo na região do sertão nordestino, esta porção que fica junto à hidrelétrica de Sobradinho é muito forte na fruticultura irrigada. O principal produto nessa região é a uva, que abastece a indústria de vinhos, que tem se desenvolvido bastante na região. Mas a gente pode pensar também na produção de frutas tropicais, mamão, melão, melancia, manga, todas em geral voltadas para a exportação, principalmente. Além desses três aproveitamentos principais, temos como aproveitamento importante, mas de caráter secundário, pensando na relevância econômica, o abastecimento ao longo do Rio São Francisco das cidades e das propriedades rurais, bem como a capacidade do rio em gerar alimento para a população através da pesca, certo? Por conta desse grande aproveitamento econômico, os nordestinos têm, em geral, um grande carinho pelo Rio São Francisco. E isso faz com que ele tenha um apelido, de alguma forma, que tem alguma relevância. O primeiro apelido que eu posso citar para vocês do Rio São Francisco é o Velho Chico. E não porque ele é antigo, né? Porque não tem nada a ver com a idade, mas o termo velho aí como algo carinhoso, algo que tem aí uma afeição muito grande, muito carinhosa por parte dos moradores dessa região. Justamente porque o Rio São Francisco ele fornece muitas coisas para essa sociedade. Fornece energia, possibilita o deslocamento de pessoas, fornece água para a agricultura, para a pecuária, para as cidades, para a pesca se desenvolver. Mas esse não é o apelido mais importante pensando nos vestibulares. Pensando nos vestibulares, o apelido mais importante é o segundo, Nilo Brasileiro. E por que esse apelido aparece? Porque esses rios, de alguma forma, guardam semelhanças. Quais são as semelhanças entre eles? A primeira semelhança se dá em relação
a direção do curso d'água. O rio Nilo nasce na região do Lago Vitória, junto à área equatorial do continente africano, e corre em direção ao mar Mediterrâneo. Portanto, no sentido de sul para o norte. O Rio São Francisco faz a mesma coisa. Nasce na região sudeste e corre em direção ao nordeste. Portanto, do sul para o norte também. Única semelhança? Não. Há uma semelhança muito grande quanto ao uso dessas águas. Da mesma forma que o Rio São Francisco é usado para geração de energia, para navegação, para irrigação agrícola, para pesca e para abastecimento da sociedade, seja no campo ou na cidade, o Nilo tem a mesma importância. Existe uma hidrelétrica bem importante na fronteira do Egito com o Sudão, que é a hidrelétrica de Assuã. O rio Nilo é navegável em boa parte do seu médio e baixo curso. Muitos cruzeiros são feitos para conhecer o Egito a partir do rio Nilo. O rio Nilo tem uma área importantíssima de irrigação agrícola junto à sua foz, que é o delta do Nilo. O rio Nilo ele pode ser aproveitado também para abastecer a população do campo e da cidade, bem como para a prática da pesca. O que mais eu posso colocar como semelhança? A perenidade dos dois rios. Se eu digo a vocês que o Rio São Francisco é um rio perene, mesmo atravessando a região do sertão nordestino, o rio Nilo é um rio perene, mesmo atravessando a região do deserto do Saara. E tem alguma diferença entre eles, Morrinho? Tem. A diferença está justamente na foz desses dois rios. Enquanto o rio Nilo tem uma foz do tipo delta, o Rio São Francisco tem uma foz do tipo estuário. Quer dizer, isso já foi motivo de pergunta na FUVEST, na Federal de Juiz de Fora, e que são perguntas muito antigas e que não custa nada, de repente, elas serem retomadas numa próxima prova. É muito comum isso acontecer. Beleza? O último apelido que eu quero destacar para vocês do São Francisco, Rio da Integração Nacional. E qual é o motivo deste último apelido do Rio São Francisco? Se a gente pensar desde os primórdios da colonização, a primeira região que foi colonizada no Brasil foi a região Nordeste. A segunda região colonizada no Brasil foi a região Sudeste. São duas regiões muito populosas e que existe um elo entre essas duas regiões do ponto de vista físico, e esse elo é representado pelo Rio São Francisco. Então, justamente por ligar essas duas importantes regiões do país. Paramos por aí? Não. O que falta a gente conversar sobre o Rio São Francisco, acredito que seja hoje o principal motivo das questões serem feitas a partir dessa bacia hidrográfica, que é a famosa obra de transposição das águas do Rio São Francisco. E o que significa a transposição das águas de um rio? A transposição das águas do São Francisco representa uma obra de grande impacto do ponto de vista ambiental, econômico e social, que visa transportar as águas do Rio São Francisco, que são águas perenes, em direção às águas temporárias de rios que abastecem a região do sertão nordestino. E como que isso é feito? Se você observar, eu tenho aqui, vou colocar em preto, parte do curso do Rio São Francisco, seu médio e baixo curso, e veja que nesse médio e baixo curso eu tenho duas áreas onde ocorre o bombeamento das águas desse rio. Um primeiro bombeamento em direção ao que nós chamamos de eixo norte, de transposição, e um segundo bombeamento em direção ao que nós chamamos de trecho leste, de transposição. Esse trecho norte, abastecendo principalmente os estados do Rio Grande do Norte e do Ceará, e o segundo trecho abastecendo principalmente os estados de Pernambuco e da Paraíba. O primeiro trecho a ser inaugurado foi esse trecho ao leste, e o segundo trecho inaugurado foi o trecho norte, um em 2017, outro em 2018. Problemas e vantagens relacionadas à obra de transposição. Quando eu olho para essa obra de transposição, trago como aspectos positivos a possibilidade de aumentar a oferta de água na região do sertão nordestino, nessa área que é marcada com o clima semiárido, que chove muito pouco. E à medida que eu tenho maior disponibilidade nos rios que eram temporários,
como o rio Mossoró, Piranhas, Apodi, Jaguaribe, que estão no trecho norte, ou o rio Paraíba, que está nesse trecho leste, esses rios se tornam permanentes e possibilitam o desenvolvimento de lavouras agrícolas, de áreas para a prática da pecuária. E à medida que eu tenho essas atividades se desenvolvendo, esses produtores rurais que tinham muita dificuldade para garantir sua subsistência, não só passam a garantir sua subsistência alimentar e econômica, como tem também a possibilidade de gerar emprego dentro das suas propriedades e, de alguma forma, frear o êxodo rural, que é muito comum ainda na região Nordeste, evitando nas cidades nordestinas aquele inchaço urbano que é tão característico das metrópoles brasileiras. Agora, se tem ponto positivo, a gente também tem que frisar em pontos negativos. Quais são os pontos negativos? O custo da obra. O custo a gente pode relativizar, porque apesar desse custo ser efetivamente muito alto, estima-se em mais de 10 bilhões de reais, o que vem de positivo na geração de riqueza e emprego, de alguma forma pode ser visto como uma questão social mais importante, uma questão econômica mais importante. Mas há algo pior em termos negativos para a gente analisar. O que eu vejo como pior? Imagina que você é proprietário de uma propriedade rural nessa região onde ainda não tinha obra de transposição. Em geral, sua propriedade ela não tinha um grande valor de mercado. Por quê? Porque não tinha acesso à água, era muito difícil conseguir produzir naquela região. A partir do momento em que é feita a obra de transposição, há uma valorização muito significativa desse seu espaço rural. E à medida que esse espaço é valorizado, há uma tentação muito grande desses camponeses venderem esse espaço para migrarem para a cidade. E à medida que isso acontece, normalmente quem compra esse espaço é quem já tem terra. Quer dizer, mais terra fica concentrada nas mãos de pouca gente. E tem algo que eu acho pior se eu penso nisso. Normalmente aquele pequeno produtor, ele direciona a sua produção para a sua subsistência. Então ele normalmente cultiva alimentos para abastecer as necessidades do mercado interno, da população como um todo. Enquanto que esse produtor de maiores dimensões, nem sempre ele está preocupado nessa produção alimentar, mas está mais preocupado numa produção de matéria-prima para abastecer a indústria, numa produção de matéria-prima para atender o mercado externo. Então isso de alguma forma também dificulta a produção de alimentos no Brasil, dificulta o acesso desses alimentos, o acesso da população a esses alimentos. Beleza? Do ponto de vista ambiental, vejo um outro problema. À medida que eu tenho mais áreas que podem se tornar agricultáveis, o bioma local, que é o bioma da Caatinga, tem um risco muito grande de ser destruído. Já é um dos mais afetados pelo desmatamento no Brasil. Esse desmatamento pode ainda mais se acelerar por conta da obra de transposição. E há uma possibilidade, há um risco de, a partir do momento em que a água é bombeada para o eixo norte e bombeada para o eixo leste, esse trecho final do São Francisco ter um risco muito grande de desabastecimento ou de redução significativa no seu volume de água. Se isso acontecer, teremos problema não só de abastecimento da sociedade com água, com energia, com possibilidade de desabastecer a agricultura e a pecuária, mas um risco também de salinização do solo, não só na área final do Rio São Francisco, mas até mesmo onde as águas são bombeadas para outros rios, caso o projeto não seja executado da melhor maneira possível. Beleza? É um tema que eu acho bastante relevante, os vestibulares já trabalharam bastante, mas ainda podem dar continuidade a esse questionamento. Então, fiquem sempre muito atentos a isso. Joia? Para a gente fechar esse conteúdo todo, pessoal, vamos analisar agora a bacia platina, que é a última que a gente tem que fazer essa análise. Beleza? A bacia platina tem como rio principal o Rio da Prata, que é um rio que não corre pelo território brasileiro, mas que tem a sua formação associada a rios que nascem em território brasileiro e formam uma extensa área que constitui a quarta maior bacia hidrográfica do nosso planeta. É uma bacia hidrográfica que não apenas banha o Brasil, mas banha também parte da Bolívia, do Paraguai, do Uruguai e da Argentina, sendo que no Brasil 40% dessa bacia situa-se no território. Quando a gente olha para os rios formadores do Rio da Prata, temos três rios importantes. O Rio Paraguai,
que nasce pertinho da cidade de Cuiabá, no estado do Mato Grosso, passa pela região do Pantanal mato-grossense, pelo Chaco boliviano, pelo Chaco paraguaio, corta a cidade de Assunção e, em território argentino, perto da cidade de Corrientes, encontra-se com as águas do Rio Paraná. O Rio Paraná, por sua vez, ele forma-se da confluência do Rio Paranaíba e o Rio Grande, fazendo o desenho da fronteira do estado de São Paulo com o Mato Grosso do Sul, do Paraná com o Mato Grosso do Sul, do Brasil com o Paraguai, do Paraguai com a Argentina e, encontrando com as águas do Rio Paraguai, segue fluindo em território argentino, passando por Santa Fé, por Rosário, até desembocar no Oceano Atlântico, onde se encontra com o Rio Uruguai. É justamente nesse encontro com o Rio Uruguai, que nasce na fronteira do estado, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e que desenha a fronteira brasileira com a Argentina, a uruguaia com a Argentina, ao se encontrarem rios Uruguai e Paraná, formam esse grande estuário, aqui seria, portanto, a chegada do rio Uruguai, aqui eu teria a chegada do rio Paraná, formando esse grande estuário que a gente chama de Rio da Prata. O Rio da Prata, ele se constitui, portanto, apenas numa grande foz em estuário que desemboca no Oceano Atlântico. E é realmente uma grande foz. Por que eu digo isso? Porque a foz desse rio banha uma área extensa a ponto de tanto a cidade de Buenos Aires, capital da Argentina, quanto a cidade de Montevidéu, capital uruguaia, serem banhados pela foz desse rio. Quer dizer, o Rio da Prata em si não é um rio extenso, não é um rio importante, mas os formadores do Rio da Prata são extremamente importantes, que formam, portanto, toda essa bacia hidrográfica que a gente dá o nome de Bacia Platina. O que a gente tem que estudar especificamente dentro da Bacia Platina? A importância da bacia do Rio Paraguai e a importância da bacia do Rio Paraná. O Rio Uruguai, neste caso, acaba não sendo um rio de tamanha relevância para o nosso estudo ou para o desempenho econômico ou para algum destaque dentro dessa bacia hidrográfica. Então vamos no próximo slide acompanhar primeiro as características da bacia do Paraguai, para depois vermos as características da bacia do Paraná. Então veja essa imagem que eu trago para vocês. Aqui eu tenho um recorte do que seria a Bacia Platina, especificamente a Bacia do Paraguai, dentro do território brasileiro. Então o que a gente pode perceber nesse recorte? Que o Rio Paraguai, bem como seus afluentes e subafluentes, cortam o estado do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, em especial as porções oeste desses dois estados, que é justamente onde a gente encontra a região da planície do Pantanal e o bioma do Pantanal no território brasileiro. Pensando nessa área de planície, que é a região do Pantanal, trago para vocês a primeira importância que eu tenho desse rio e dessa bacia hidrográfica, que é o fato de poder ser usado o rio Paraguai para que escoe a produção tanto agrícola, quanto pecuária, quanto mineral da região centro-oeste do Brasil. Por que eu digo isso? Porque o rio Paraguai é um rio de planície. Então, esse trecho que vai do Mato Grosso, entrando no Mato Grosso do Sul, desenhando a nossa fronteira com a Bolívia, com o Paraguai, tem sequência no território paraguaio, argentino, até desembocar no Oceano Atlântico, já com o nome de Rio da Prata. Então, produção de manganês da região do Maciço do Urucum, produção de soja, de milho, de algodão do centro-oeste, produção de carne bovina também dessa região, podem ser escoados por vias fluviais, o que é uma modalidade bastante interessante de transporte, tendo em vista a grande capacidade de carga e o custo de frete relativamente menor se comparado com outras modalidades de transporte. Essa via fluvial por onde o escoamento é possível, usando o Rio Paraguai, a gente chama genericamente de hidrovia do Mercosul, até porque a Bacia Platina banha os países que formaram originalmente o Mercosul, o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Mas veja, essa não é a única importância. Existe um segundo destaque. O segundo destaque que eu passo para vocês é um destaque do ponto de vista ambiental.
O Pantanal Mato-Grossense, enquanto bioma, é um bioma marcado por uma enorme biodiversidade. Mas por que existe essa enorme biodiversidade? Porque se trata de uma região quente, porque se trata de uma região relativamente úmida do nosso planeta, do nosso país. E quanto maior a temperatura, quanto maior a pluviosidade ou a umidade, a tendência é a biodiversidade realmente ser muito maior. Mas por que eu tenho essa biodiversidade? Então vamos entender um pouquinho a região. Eu tenho uma área de planície que é irrigada não só pelo Rio Paraguai, mas pelos seus afluentes e subafluentes. E eu tenho nessa região um clima específico, que é o clima tropical típico, que a gente já estudou em aula anterior. Como que funciona o clima tropical típico? No verão, altas temperaturas e ocorrência de chuvas. No inverno, as temperaturas ficam mais amenas e a chuva dá uma cessada. Tanto que a gente aprendeu que o Pantanal não é um pântano verdadeiro. O Pantanal é uma planície alagável, justamente porque essa rede hidrográfica da bacia do Paraguai, ela transborda com as chuvas no verão, dando esse aspecto alagadiço. Mas que no inverno o volume de chuva cessa e cessa também, diminui o volume das águas dos rios dessa região. Quer dizer, então, que se não houvesse essa bacia hidrográfica, se não houvesse esse clima tropical, eu não teria toda essa situação enorme de biodiversidade que a gente tem na região. Portanto, é fundamental a existência da bacia para que haja essa biodiversidade. O que eu trago como último destaque dessa bacia não é um destaque ambiental, não é um destaque econômico, mas eu destaco os problemas relacionados ao uso das águas dessa bacia ou o aproveitamento do espaço dessa bacia. Infelizmente, uma bacia que vem sendo assolada por alguns problemas ambientais. O primeiro problema que eu posso trazer para vocês é o problema do assoreamento do Rio Paraguai, bem como de seus afluentes. Esse assoreamento tem muito a ver com o desmatamento da região do Pantanal para dar lugar a pastagens para a pecuária, onde a erosão junto às pastagens ela é relativamente mais intensa e esses sedimentos acabam se acumulando junto aos rios dessa região. Segundo problema é o problema que a gente tem para tornar o Rio Paraguai navegável. Como é uma área de planície e há uma erosão muito intensa junto às margens, um assoreamento muito grande, é preciso fazer a dragagem dos rios da região, em especial do Rio Paraguai. Qual é a função da dragagem? Remover os sedimentos da porção mais funda do rio, tornando essa porção, de fato, navegável. Então, quando eu tenho a dragagem, eu tenho o aprofundamento do leito. E aí, se a gente parar para pensar que esse rio ele transborda, e esse transbordamento é fundamental para o equilíbrio ecológico da região, com um aprofundamento da calha do rio, esse transbordamento fica mais difícil de acontecer, levando, portanto, a um desequilíbrio ecológico. Por fim, a gente pode destacar a atividade mineradora. Maciço do Urucum é uma área importante de mineração, e resíduos dessa atividade mineradora são lançados nos rios da região, contaminando, portanto, as águas que a população consome, que irriga a agricultura, que abastece também os animais. Beleza? Para finalizarmos essa bacia e todas as bacias que a gente vem estudando no Brasil, a gente tem que analisar agora a bacia do Rio Paraná. Para a gente finalizar, então, a nossa aula, vamos analisar a bacia do Rio Paraná, que tem o Rio Paraná como o rio principal. O Rio Paraná, acompanhem aqui comigo no mapa, ele nasce da confluência do Rio Paranaíba com o Rio Grande, cruza a fronteira de São Paulo e Mato Grosso do Sul e do Paraná com o Mato Grosso do Sul. Também faz a fronteira do Brasil com o Paraguai, bem como da Argentina com o Paraguai. O Rio Paraná tem importantes afluentes. Quais são eles? O próprio Rio Grande, que o dá origem, Rio Grande que desenha a fronteira de São Paulo com Minas Gerais, o Rio Tietê, que nasce na Serra do Mar e vai em direção ao interior do estado, o Paranapanema, que desenha a fronteira de São Paulo com o Paraná, e o Rio Iguaçu das famosas cataratas, que cruza o sul do estado do Paraná. Veja que essa região banhada por esses rios importantes, assim como o Rio Paraná, se trata da região dos planaltos e chapadas da bacia do Paraná. E se eu tenho rios que cortam a área planáltica, temos um rio que tem um maior aproveitamento, ou temos rios que têm um maior aproveitamento, ou um potencial de aproveitamento hidrelétrico. E é isso que eu trago de destaque para vocês dessa bacia hidrográfica. De todas as bacias brasileiras, eu tenho na bacia do Rio Paraná
a bacia com o maior potencial hidrelétrico instalado e utilizado no nosso país. E por que é tão utilizado? Porque a gente tem nessa região a maior concentração populacional, industrial, uma intensa urbanização, onde a demanda de energia acaba se tornando muito mais significativa. Então, se eu tenho uma grande demanda e uma grande utilização desses rios para a geração de energia, é fundamental que a gente conheça quais são as principais hidrelétricas dessa região. Então, olhando para essa lista, eu mostro para vocês nesse mapa onde estão estas hidrelétricas. Muita atenção aqui comigo, ó. Começando pelo complexo Urubupungá. O complexo Urubupungá, ele aparece no final do rio Tietê e comecinho do rio Paraná. Se você olhar atentamente, essa área em que eu circulei, aparecem 3 grandes represas. São as represas de Jupiá, de Ilha Solteira e de Três Irmãos, que ficam aí nesse curso final do rio Tietê ou no curso inicial do rio Paraná. Grandes usinas que abastecem o centro-oeste do país, o sudeste do país, com energia elétrica. No estado de Minas Gerais, nessa região do alto curso do Rio Grande, encontramos as usinas do Complexo Furnas. É dentre essas usinas do Complexo Furnas que se destaca a cidade de Capitólio, que é uma cidade hoje muito mais conhecida pelo turismo do que propriamente pela geração de energia. Muitas áreas que foram alagadas pela represa de Furnas tornaram-se pontos de visitação turística nessa região, uma área bem bonita do território brasileiro. Mas o que realmente nos interessa é a usina de Itaipu. Veja este grande lago que representa a represa da usina de Itaipu. A gente está falando da segunda maior usina hidrelétrica do planeta, que perde apenas para a usina de Três Gargantas, que fica em território chinês, no Rio Azul, ou Yangtze-Kiang, que a gente chama, no território chinês. Essa usina ela tem uma peculiaridade. Como ela se situa na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, metade da energia de Itaipu pertence ao Brasil e a outra metade da energia de Itaipu pertence ao Paraguai. Mas será que a utilização dessa energia se dá em igual quantidade pelos dois países? É claro que não. É só olhar para o tamanho da população, do parque industrial, do grau de urbanização. Quer dizer que por mais que metade da energia seja de cada país, o uso não é. E aí, quando foi feita a construção de Itaipu, foi feito um tratado entre o Brasil e o Paraguai. E o que ficou estabelecido? O Brasil construiria a usina de Itaipu e construiu nessa região por conta da existência de um maior potencial hidrelétrico a ser gerado no Rio Paraná, que era a região das antigas Sete Quedas, uma área tão bonita quanto a região das Cataratas do Iguaçu, para vocês terem ideia. E a partir daí, o Paraguai teria que obrigatoriamente vender seu excedente energético não utilizado ao Brasil por um preço irrisório, para compensar o Brasil dessa construção. Isso aconteceu até pouco tempo atrás, coisa de 10 anos atrás, quando o Tratado de Itaipu foi revisto. E hoje mantém-se a obrigatoriedade da venda do excedente para o Brasil, mas agora a preço de mercado, quer dizer, a gente paga um pouco mais caro pela energia proveniente de Itaipu. Beleza? Moçada, para a gente fechar essa bacia hidrográfica, além desse conhecimento do potencial que a gente tem do ponto de vista energético, temos alguns destaques negativos. Um dos destaques vai para o uso intenso das águas dessa bacia, porque abastece muitas áreas urbanas, abastece muitas propriedades pecuárias, agrícolas. Há uma contaminação muito grande dessa água por conta das atividades urbanas e rurais, seja o agrotóxico, o fertilizante, as excretas animais da agropecuária, seja o esgoto industrial, o esgoto doméstico, por conta das atividades urbanas. Então, dois problemas que são recorrentes de serem cobrados, não tanto pelo Enem, mas aí as provas paulistas tendem a cobrar um pouco mais sobre essa bacia hidrográfica. Joia? No mais, resolver exercício, fixar bem o conteúdo, para ele estar bem afiado na hora dos vestibulares. Valeu? Continuem se cuidando, um grande abraço, obrigado pela atenção de todos vocês, até o próximo encontro, tchau, tchau.